Muito bem, irmãos, nós, geralmente, quando eu estou aqui à noite, nós estudamos a carta de Tiago, mas por uma questão logística, quem iria falar hoje é o pastor Marcos, mas por um imprevisto que ele teve, ele não pôde chegar a tempo aqui. Ele está acompanhando a Simone no hospital, ela não passou muito bem à tarde, aí foram até o hospital, estão fazendo uma série de exames, e por isso o pastor Marcos não pôde chegar aqui a tempo. Então, o estagiário assumiu aí a tarefa do púlpito. Então, por isso, nós não vamos dar sequência em Tiago. Nós vamos dar uma pausa rapidinho para que nós possamos usar o tempo aqui, é claro, para estudar a palavra de Deus, para aprender sobre a palavra de Deus no livro de Neemias. Então, abram, por favor, comigo a Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 4. Quero refletir com os irmãos acerca de um único versículo, que é um daqueles versículos que se tornam versículos de cabeceira. Eu gosto muito de Neemias porque eu vejo em Neemias um exemplo de masculinidade cristã para todos os homens. Neemias era um homem piedoso e Neemias era um homem que agia. Neemias era um homem que não fazia corpo mole. E eu acredito que boa parte da masculinidade contemporânea carece de piedade e carece de ação. Então, olhar para Neemias é nos desafiarmos como homens que somos, e claro, as mulheres também, no exemplo cristão de Neemias, no exemplo de servo de Deus de Neemias. Olhar para Neemias é ver como nós podemos desenvolver essas virtudes na nossa jornada cristã. Eu quero estudar com os irmãos o capítulo 4, o versículo 9, Neemias 4, 9. Eu vou ler desde o versículo 7, e então nós focamos no versículo 9. O texto diz assim: Mas, ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas, os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção, pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Então, o versículo que eu quero me concentrar com os irmãos é o versículo 9, porque eu acredito que ele apresente para nós um binômio fundamental à vida cristã. Uma vida cristã bem-sucedida envolve essas duas atitudes, envolve oração e envolve ação. Se os irmãos olharem de novo aí o versículo 9, os irmãos verão que eles oraram a Deus, mas eles também puseram guardas ao redor da cidade para proteger a cidade dos ataques inimigos. Então esse binômio oração e ação, orar e agir, é um componente fundamental da nossa vida cristã. Não basta você só orar e não basta você só agir. Você precisa ter esse conjunto, você precisa ter essa dupla na sua jornada cristã, na sua vida cristã. E o que eu quero apresentar para os irmãos, então, é a seguinte mensagem central, que resume o que eu acabei de dizer. O servo de Deus deve orar e agir. E nós percebemos isso aqui no texto, eu quero extrair aqui do texto essa verdade a partir de dois aspectos disso. Há dois aspectos dessa mensagem central. Em primeiro lugar, nós temos que observar a ordem dos fatores. Se os irmãos olharem para o texto, é um detalhe que talvez passe um pouco despercebido para nós. Não é de fato a ênfase do texto, não é de fato a lição principal do texto, mas a ordem dos fatores é importante aqui, porque primeiro Neemias orou e depois Neemias agiu. Então, o primeiro aspecto que eu destaco para os irmãos, que eu quero destacar para os irmãos, é a ordem dos fatores. E o segundo aspecto que eu quero destacar para os irmãos é a soma dos fatores. Essa sim é uma ênfase aqui no texto, é um destaque que o texto quer dar. O texto mostra que Neemias, como um bom servo de Deus que era, conjuga essas duas ações. Ele ora e ele atua. Ele suplica e ele age. E a soma desses fatores, a junção desses fatores, a conjugação desses fatores, é o que faz com que Neemias seja esse servo de Deus exemplar, esse servo de Deus que tem sucesso nas suas empreitadas ao longo do livro que leva o seu nome. Então, o servo de Deus deve orar e agir. Dois aspectos dessa mensagem central, dessa verdade. Em primeiro lugar, nós devemos observar a ordem dos fatores, e em segundo lugar, nós devemos observar a soma dos fatores.
Eu costumo ilustrar esse binômio, essa verdade do binômio, a partir da criatividade do brasileiro. Nós, aqui no solo tupiniquim, o João, que é lá de Portugal, certamente observou que nós aqui somos muito criativos no que diz respeito à culinária. Nós gostamos de tomar emprestado todo o cardápio dos outros povos e nós fazemos alguns upgrades aqui. Não é? Então, você tem, por exemplo, temaki de feijão, você tem pizza de coxinha, você tem uma série de misturas aí, pastel de pizza. É uma série de coisas que nós misturamos, nós somos muito criativos, porque o brasileiro não gosta da ideia de um ou outro. Nós gostamos da ideia de um e outro. Por que eu posso só ter pizza ou coxinha, se eu posso ter pizza e coxinha? É uma boa ideia. Por que eu vou ter apenas um hambúrguer ou pizza, se eu posso ter um hambúrguer de pizza? Então, essa tendência que nós aqui no Brasil temos de misturar as coisas, de não fazer um ou outro, mas um é outro, é o que nós temos que adotar na nossa vida cristã também. Não que a nossa vida cristã deva ser uma bagunça gastronômica, como acontece na culinária brasileira, mas nós temos que observar, olhar para esses dois binômios. A história de Neemias, o contexto que Neemias está inserido, certamente os irmãos já viram outras vezes, nós passando por esse livro, ainda que rapidamente, mas a história de Neemias se passa durante o Império Persa, que era comandado, era dirigido por Artaxerxes. Aí os judeus tinham sido exilados, e duas comitivas já haviam retornado para Jerusalém a fim de reconstruí-la. Jerusalém estava devastada e duas comitivas já tinham retornado antes de Neemias. A primeira comitiva com Zorobabel, no ano 537 a.C., e depois uma outra comitiva com Esdras, no ano 458 a.C. Enquanto exilado, Neemias era copeiro do rei. Provavelmente os irmãos já viram falar de Neemias como copeiro do rei. E ser copeiro naqueles dias significava você ter um cargo de confiança na corte real. Neemias era alguém de grande confiança do rei pela posição que ele ocupava. Durante o tempo que Neemias era copeiro do rei, lá no capítulo 1, ele recebe a notícia de que Jerusalém está com seus muros devastados ainda. E uma cidade sem muros não sobrevive naqueles dias. Uma cidade sem muros não tem qualquer tipo de estabilidade, não tem qualquer tipo de proteção, não tem qualquer tipo de segurança. Isso nas mais variadas esferas, militarmente falando, economicamente falando, até socialmente falando. Os muros da cidade eram muito importantes. Então Neemias, ouvindo isso, muito triste, pede para o rei para que ele volte para Jerusalém a fim de comandar a reconstrução dos muros de Jerusalém. O rei, bondosamente, certamente ali dirigido por Deus, permite que Neemias volte e coordene a reconstrução dos muros da cidade. Só que a reconstrução dos muros da cidade não era interessante para os inimigos de Jerusalém, para os inimigos do povo de Deus que estavam ao redor de Jerusalém. Porque certamente se Jerusalém fosse restaurada, isso significaria mais uma ameaça naquele contexto, mais uma ameaça naquela região. E é então que surgem os inimigos que os irmãos veem aí no versículo 7. Você tem o Sambalate e o Tobias, figuras que se destacam no meio dos inimigos de Jerusalém. Você tem os arábios, os amonitas, os asdoditas, todas pessoas que não queriam que Jerusalém fosse reconstruída, e isso envolvia interesses raciais, interesses sociais, interesses políticos, interesses econômicos, e é nesse contexto de ameaça, é nesse contexto de pressão, é nesse contexto de dificuldade, é nesse contexto de dificuldades internas e externas, que Neemias surge como aquele servo de Deus fiel e atuante para levantar os muros de Jerusalém, colocar Jerusalém no eixo para que ela pudesse caminhar de modo mais estável, de modo mais seguro. E, diante das empreitadas inimigas, dos inimigos de Deus, o povo, sob a liderança de Neemias, ele se mantém confiante e arregaça suas mangas. Como eu disse, o binômio de oração e ação, oração e atuação. E o versículo 9, como eu já apresentei para os irmãos aí, diz para nós como o povo caminhou nesse contexto de pressões, nesse contexto de dificuldade. Eles oraram e agiram.
E essa por si só já deve ser para nós uma lição fundamental, porque nós somos cercados por inimigos ao nosso redor. Nós temos inimigos dentro de nós mesmos. Inimigos, nossa carne é o nosso inimigo, o diabo é o nosso inimigo, o mundo é o nosso inimigo, e muitas vezes esses inimigos avançam contra nós com o mesmo ódio, com a mesma fúria, com a mesma raiva, com o mesmo ímpeto a que os inimigos de Jerusalém, que os inimigos de Neemias enfrentaram aqui. Mas o que mostra a nossa postura em relação a esses inimigos, a exemplo do que acontece aqui no livro de Neemias, está nessa palavrinha que começa o versículo, a palavrinha porém. O que o texto está falando para nós, e essa é a lição que nós podemos aprender logo de cara, é que os inimigos estavam se organizando, os inimigos estavam se articulando, os inimigos estavam se preparando para dar golpes severos, e nós vemos ao longo do livro de Neemias vários golpes que eles dão, golpes criativos, golpes, ora, um pouco mais incisivos, golpes que não têm tanto sucesso, mas nós percebemos nesse porém, que ainda que os inimigos de Deus avancem, os servos de Deus permanecem firmes nas suas empreitadas. Os servos de Deus permanecem inabaláveis no seu compromisso, permanecem inabaláveis nos seus objetivos. Em determinado momento da reconstrução do muro, Neemias recebe uma ameaça e uma convocação para que ele, a mando dos seus inimigos, para que ele pare a construção do muro. E Neemias fala: eu não posso parar. O que eu estou fazendo é muito grande, é uma obra muito grande, é uma obra para o meu Deus. E Neemias não para, mesmo diante dos avanços inimigos, mesmo diante das empreitadas inimigas, Neemias não para. E é assim que nós, como crentes, devemos agir também, a exemplo de Neemias, tendo essa persistência, essa perseverança, tendo essa dedicação ao Senhor, esse compromisso com o Senhor, mesmo em meio a ataques tão raivosos como os que aconteciam aqui nesses dias. Então, olhando para Neemias, vamos vê-lo então como esse modelo, essa ilustração, esse exemplo de como deve ser a nossa vida de oração e ação. Começando então por aquele primeiro aspecto que eu destaquei para os irmãos, o aspecto da ordem dos fatores. É importante que nós, como crentes, prezemos, zelemos pela ordem dos fatores. Eu sei que lá em matemática, quando você estava aprendendo multiplicação, eu sei que você aprendeu que a ordem dos fatores não altera o produto. E foi a única regra matemática que você decorou na sua vida. Não é? Se você, assim como eu, tem um amor intenso por matemática. Mas a verdade é que na vida cristã é um pouco diferente. A vida cristã não é como matemática, e graças a Deus por isso. Né? Na vida cristã, a ordem dos fatores altera o produto. Na vida cristã, a ordem dos fatores é importante. Na matemática, 5 vezes 10 ou 10 vezes 5, você vai chegar no mesmo resultado, mas na vida cristã, você orar e agir, agir ou orar, isso tem algum reflexo, tem algum impacto no que vem depois, tem algum impacto na sua vida cristã. E o texto menciona, como eu disse para os irmãos, em primeiro lugar, a oração. Diante da notícia do avanço dos inimigos, diante da notícia de que os inimigos estavam se articulando para atacar Jerusalém, que ainda não tinham os muros completamente construídos, as construções já estavam avançadas, é verdade, mas ainda não era um muro completo. Diante dessa notícia, talvez as pessoas entrassem em colapso, talvez você ficasse nervoso, como aquele bichinho da Era do Gelo: a gente vai morrer, a gente vai viver, e os inimigos se organizando para vir contra você. Mas o povo não se desespera. O que o povo faz sob a liderança de Neemias é, em primeiro lugar, orar. E por isso que a ordem dos fatores altera o produto na vida cristã. É claro que a intenção de Neemias, como eu já mencionei rapidamente aqui para os irmãos, não é tanto destacar essa ordem. O que o texto quer fazer é, de fato, destacar, enfatizar a soma desses fatores. Porém, quando nós observamos o livro de Neemias em outras porções, nós vemos esse padrão demonstrado pelos servos de Deus. Se os irmãos olharem o capítulo 2 de Neemias, os irmãos perceberão que Neemias, a exemplo do que ele faz no capítulo 4, ele primeiro ora, depois age, em outros momentos da narrativa também. Se os irmãos olharem aí,
os irmãos verão isso. É o diálogo que Neemias tem com o rei, quando Neemias está entristecido pelas notícias que ele recebeu de Jerusalém. O texto diz assim: no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. O temor do rei aqui, pela tristeza de Neemias, é que alguém tão próximo do rei como Neemias poderia facilmente envenená-lo, poderia facilmente participar de alguma armação contra o rei. E Neemias, percebendo que a posição dele era uma posição delicada, ele rapidamente diz: viva o rei. Pode ficar tranquilo, rei, não há nenhum plano aqui, não há nenhuma empreitada, não há nenhuma artimanha aqui contra o Senhor. A minha tristeza é a seguinte. E versículo 3: e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Observe aqui como Neemias coloca a sua piedade à frente, ou mesclada à sua ação. Para Neemias, a ordem dos fatores é importante. Neemias sabia o motivo da sua tristeza, ele expõe isso ao rei, mas o rei fala: então o que você quer fazer, Neemias? Neemias poderia falar para o rei prontamente aqui o que ele apresentou, mas ele faz questão, e o texto destaca isso, ele faz questão de primeiro orar ao Deus dos céus, e então ele responde ao rei. E aqui nós temos uma das famosas orações relâmpago de Neemias. É aquela oração que não tem tempo de você ir até o quarto, você não tem tempo de se ajoelhar, você não tem tempo de ir para um lugar mais reservado, você tem tempo de fazer uma oração muito breve: Senhor, me ajude, porque é agora é a hora, não há tempo mais. E Neemias então ora e avança ao comunicar o seu desejo ao rei, e o rei ouve o desejo, o pedido de Neemias. Se os irmãos olharem também o livro de Esther, nós vemos um outro exemplo de alguém que entende a ordem dos fatores. Esther, capítulo 4. Só virar aí um pouquinho as páginas da sua Bíblia, você vai chegar no livro de Esther. Esther, capítulo 4. Versículo 15. Então disse Esther que respondessem a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai, e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Ao 3º dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de frente da residência do rei. E o rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. E aqui nós vemos Esther começando a executar o plano que ela intentava para tentar salvar os judeus da aniquilação. Mas vejam que Esther também segue esse padrão. Primeiro Esther ora e convoca os seus irmãos, convoca os outros judeus a orarem com ela também. Olha, Mordecai, vá lá e fale para o povo orar junto comigo. Precisamos de oração. Vamos orar e depois eu vou seguir nessa direção. Então nós vemos que realmente a ordem dos fatores é importante. E a ordem dos fatores é importante porque a ordem das nossas ações reflete as nossas prioridades e o modo como nós encaramos as coisas. Se você ora primeiro e age depois, você com isso está demonstrando, você com isso está expressando que você tem as prioridades no lugar certo. Você está expressando que o seu modo de enxergar o mundo, que o seu modo de enxergar as coisas é o modo bíblico de viver, é o modo bíblico de encarar as coisas. Neemias sabia que os seus inimigos eram poderosos,
Eles cercavam Jerusalém. Se você tiver uma Bíblia de estudo, algum mapinha aí, provavelmente você vai perceber isso, que Jerusalém estava cercada por todos os lados, ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste. Jerusalém estava fraca, militarmente falando, economicamente falando, socialmente falando. O povo tinha demandas internas. Não era muito promissor qualquer tipo de defesa, não era promissora qualquer tipo de defesa que Jerusalém fizesse com relação aos seus inimigos exteriores. E Neemias sabia disso. Neemias sabia que essa ameaça era real. Mas, apesar das impossibilidades, apesar das improbabilidades, Neemias ainda assim confiava que o socorro e a capacitação necessária para aquela empreitada vinha de Deus. Se os irmãos voltarem lá para Neemias, capítulo 4, o versículo 14, os irmãos perceberão isso em Neemias. Olha só, Neemias 4,14. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais. Alguém falaria para Neemias: Neemias, como nós não vamos temê-lo? Olha a nossa situação, eles são povos já estabelecidos, eles não têm uma cidade devastada como nós temos problemas internos, nem muro a gente tem na cidade, como a gente vai se defender? Neemias falou: não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa causa. Neemias olha para dependência de Deus, falando: confiem no Senhor. E Neemias, também como um estrategista, como alguém que era de carne e osso como a gente, Neemias, no seu pedido aqui, ele fala: lembrem-se que se vocês falharem, quem vai pagar são as filhas de vocês, são suas esposas, são seus queridos, são seus familiares. E isso certamente daria muito mais vigor para aqueles homens lutarem em defesa daquela cidade. Pulem agora para o versículo 20. E veja como, mais uma vez, Neemias mostra a sua confiança, a sua dependência de Deus. Ele diz: no lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Para Neemias, a matemática podia não fazer muito sentido, mas ter Deus como cuidador de Jerusalém era mais do que o suficiente para encarar aquela jornada militar. Então nós aprendemos que, de fato, a ordem das nossas ações, se nós oramos primeiro e agimos depois, reflete as nossas prioridades e o modo como nós encaramos as coisas. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos que Jesus também adotou essa ordem dos fatores. Se não bastasse o exemplo de Neemias, nós temos o exemplo do próprio Salvador, agindo dessa mesma maneira. Se os irmãos olharem em Lucas, capítulo 6, os irmãos verão que Jesus, em seu ministério terreno, primeiro ele orou e depois ele agiu, deixando para nós um padrão, deixando para nós um exemplo também da ordem dos fatores como algo importante. Lucas, capítulo 6, versículo 12, olha só. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar. Nós somos informados que Jesus tinha por hábito orar em alguns momentos específicos, especialmente na teologia lucana, nós vemos Jesus sempre orando antes de grandes momentos do seu ministério. E aqui é um desses momentos, a escolha dos apóstolos. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 entre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Então nós vemos que, em momentos de grande importância, o Senhor Jesus entendia a ordem dos fatores como algo importante também. É uma escolha importantíssima aqui. E nós sabemos, é claro, Jesus não precisava orar, Jesus não tinha uma necessidade como nós temos de orar, mas ele faz isso em dependência ao seu Pai. Ele faz isso como exemplo para nós. E assim como Jesus enfrentou momentos de tensão e orou antes de encarar os leões que viriam diante dele, nós também devemos lembrar dessa ordem dos fatores. Se os irmãos olharem também para Mateus capítulo 26, os irmãos verão que Jesus tinha, de fato, uma vida dedicada à oração, especialmente nos momentos de grande importância e de grande tensão. Em Mateus, capítulo 26, no versículo 39, quando Jesus já está no Getsêmani, prestes a ser
preso e seguir ali para o seu sofrimento, nós lemos o seguinte, Mateus 26, 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto e orando e dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. E pule agora para o versículo 42. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Jesus tinha muito claro em sua mente que a ordem dos fatores é algo importante, que a ordem dos fatores é algo crucial. Orar primeiro significa expressar a nossa dependência de Deus e o nosso desejo de obedecer-lhe constantemente. Isso mostra como nós encaramos a vida. Se você é uma daquelas pessoas que fala assim, pastor, eu não sou assim, eu sou o cara que vai lá e faz, e depois eu me viro com Deus. Então, você acredita, na sua visão de mundo, que você é tão poderoso como Deus, ou que você tem todas as respostas que precisa para os problemas que se põem diante de você. Você é alguém orgulhoso. Você é alguém que confia mais nas suas ações do que no poder e na capacitação de Deus. Porque se você realmente acreditasse que tudo o que você precisa, tudo o que você tem necessidade para encarar os seus pecados, encarar os seus desafios, encarar as suas demandas, vem de Deus, então certamente você primeiro oraria e depois faria alguma coisa. Então, se nós respeitarmos a ordem dos fatores, nós estamos com isso mostrando que nós entendemos a posição de Deus e a nossa. Nós estamos mostrando que nós temos as nossas prioridades no lugar certo. Mas além disso, e é curioso pensar nesse outro aspecto que eu quero trazer aqui para os irmãos, a ordem dos fatores, colocando a oração primeiro e a ação depois, faz com que a nossa oração dirija, prepare e proteja as nossas ações. Quando nós oramos primeiro e agimos depois, nós meio que colocamos algumas responsabilidades nas nossas ações. A Bíblia é clara em dizer que nós temos que orar sem cessar, lá em 1 Tessalonicenses 5. Efésios 6 fala que nós temos que orar em todo o tempo. E é fato que o que o texto quer dizer é que nós não precisamos o tempo todo nos ajoelhar, nos colocarmos em algum quarto. Existe espaço sim para oração privada, como o próprio Senhor Jesus ensinou. Mas o que o texto está falando aqui é que nós temos que constantemente ter a nossa vida moldada por uma comunhão com Deus. Constante, o tempo todo. Orar sem cessar ore o máximo possível, ore o tempo todo. Esteja sempre preparado em sua vida de oração. Algo chegou até você, ore. Não se trata apenas daquela oração das refeições que nós fazemos na hora do almoço, do jantar, aquelas orações formais que nós estamos habituados, não. Orações informais, orações relâmpago, como as que Neemias fazia. Essa é a postura do crente. Essa é a vida do crente. Uma vida de constante oração. Se nós fôssemos usar uma linguagem um pouco mais digital, um pouco mais contemporânea, nós falaríamos de estar o tempo todo conectado com Deus. Estar o tempo todo com a nossa mente nas coisas de Deus, refletindo nas coisas de Deus e colocando diante do Senhor as nossas preocupações, as nossas ansiedades, as nossas dúvidas, os nossos temores. E de fato, quanto mais próximos de Deus nós estamos, mais nós oraremos e, consequentemente, mais formatados à sua vontade nós estaremos. Porque nós temos que orar em nome de Jesus, o que significa que nós, como crentes, devemos orar aquilo que é do agrado de Deus, aquilo que está em conformidade com a sua vontade. E se eu tenho uma vida de oração dedicada, se eu tenho uma vida de oração que vem à frente de necessidades que se desenham diante de mim, então as minhas decisões mais corriqueiras vão estar formatadas pelo meu relacionamento com Deus. O modo como eu encaro a vida vai estar configurado de acordo com a palavra de Deus. Charles Spurgeon, nesse sentido, ele diz o seguinte, vejam o que ele diz. Algumas pessoas nunca fariam certas coisas se tivessem orado primeiro, pois elas não poderiam pedir a bênção de Deus para tal ação. Não vá a nenhum lugar onde você não possa ir depois de orar. Isto seria um bom guia em sua escolha de lugares para ir. Se você coloca a oração na frente do primeiro passo que você dá ao sair para o trabalho, o seu dia vai ser diferente. Não porque a oração vai ter algum poder místico, mas porque você está orando ao Senhor e falando, Senhor, eu estou indo para o trabalho, eu estou indo para tal lugar, eu estou indo encontrar determinada pessoa. E dificilmente você, como filho de Deus, como crente, vai ter a cara de pau de orar a Deus pedindo a bênção por uma coisa que Ele não aprova. Dificilmente você faria isso. Então Charles Spurgeon, como sempre, é muito certeiro aqui.
Algumas pessoas nunca fariam certas coisas se tivessem orado primeiro, pois elas não poderiam pedir a bênção de Deus para tal ação. Para ilustrar isso, eu me recordo de um dilema que eu tinha quando eu era pequeno. Eu admito que é um dilema que eu ainda tenho às vezes, os irmãos vão compartilhar esse dilema comigo. Na hora de orar pela refeição, é muito bom você orar pelo brócolis, é muito bom você orar pelo arroz, pelo feijão, pelo bife, mas e na hora de orar pelo hambúrguer? Porque nós oramos, Senhor, abençoe esse alimento, que esse alimento nos dê energia, faça bem para o nosso corpo. Essa era a oração que eu fazia quando eu era pequeno. E eu olhava ali e falava, mas eu vou orar pedindo para que esse hambúrguer com queijo, óleo, saindo aqui pelas laterais, faça bem para o meu corpo? Isso é uma hipocrisia sem tamanho. É como se Deus falasse, Nicolas, mas você sabe que isso não vai fazer bem para você. Aquela batatinha frita do Burger King, do McDonald's, uma delícia aquilo, molhado no ketchup, na maionese. Senhor, abençoe esse alimento, que ele faça bem ao meu corpo. É pedir que Deus anule o colesterol, anule a diabetes, anule todo esse tipo de coisa. Porque o dilema que eu tinha era que eu via a oração como uma responsabilidade. Se eu estou colocando isso diante de Deus, é porque eu estou pedindo a aprovação dele. E será que Deus aprova a minha dieta? Então, por isso que eu digo que até hoje eu experimento um pouco desse dilema. E eu acho que alguns irmãos compartilham dessa preocupação comigo também. Mas a Bíblia diz que todos os alimentos são bem recebidos, aí são purificados por meio da oração. Então, vamos olhar para essa parte da nossa jornada gastronômica na vida cristã. Mas, de fato, uma ilustração simples como essa mostra que quando nós colocamos a oração como abertura, a oração como primeiro passo no modo como nós encaramos as questões mais corriqueiras da vida, isso coloca sobre nós uma responsabilidade que dirige, prepara e protege as nossas ações. Se você age e depois ora, então a sua oração é dirigida pelo seu impulso, pelas suas ações, muitas vezes impensadas. Mas se você ora e depois age, então as suas ações são purificadas, protegidas, resguardadas pela a sua fidelidade a Deus, pelo seu compromisso ao Senhor. De modo prático, eu listei aqui algumas aplicações em que a ordem dos fatores pode ser útil para você. Antes de conversar com alguém para resolver uma briga, seja em casa, seja no trabalho, seja na igreja, ore a Deus, pedindo sabedoria nas palavras, pedindo autocontrole, domínio próprio, pedindo um coração aberto, para que a sua conversa com aquela pessoa seja dirigida pela sua oração a Deus. A sua oração a Deus vai fazer com que a conversa caminhe para uma outra direção. Não só porque Deus ouvirá a sua oração, mas porque isso coloca de fato uma responsabilidade sobre você. Além disso, antes de aconselhar alguém, seu filho, seu marido, seus familiares, seus amigos, ore a Deus pedindo discernimento. Eu já compartilhei isso com alguns irmãos, que muitas vezes os pastores são convocados de última hora para dar conselho. Então você está indo beber água, pastor, sabe uma coisa? E você já tem que se preparar porque ali já vem, você tem que dar um conselho relâmpago. Pastor, eu queria te fazer uma pergunta. Nunca uma pergunta simples do tipo, pastor, é pecado, sei lá, matar alguém? Nunca uma pergunta simples como essa. É sempre uma pergunta, sabe o que aconteceu, pastor? É que o fulano disse que o Beltrano falou tal coisa, e aí eu queria saber o que o senhor acha disso. E lá está o pastor com um copinho de água na mão, tendo que responder todo um dilema social dentro da igreja em 2 minutos, porque o reloginho está correndo e o pastor tem que estar aqui. A vida pastoral tem dessas também. E muitas vezes, eu já compartilho isso com os irmãos, prevendo essa necessidade de aconselhamento relâmpago, eu faço uma oração como a de Neemias. Eu falo, Senhor, me dê sabedoria, em nome de Jesus, amém. E nós entramos ali no problema. E nós, tendo essa postura de Neemias como um exemplo para nós das orações relâmpago, certamente os nossos aconselhamentos serão diferentes, as nossas atitudes serão diferentes, porque nós colocamos primeiro a nossa dependência de Deus e depois nós seguimos adiante com as nossas palavras, com os nossos conselhos. Isso vale também para os pais que estão aqui.
antes de situações difíceis, situações de conflito, momentos de disciplina, pensando nos filhos pequenos. Por que não orar a Deus, pedindo para que o Senhor dê autocontrole, clareza, firmeza, pedindo para que Deus dirija a todas essas questões? Então, o primeiro aspecto que nós vemos aqui, a partir do exemplo de Neemias, que o servo de Deus deve orar e agir, é a ordem dos fatores. Mas agora eu quero olhar com os irmãos para o segundo aspecto, que é a soma dos fatores. Então, nós vimos aqui já em Neemias que a ordem dos fatores é importante. Não só por esse texto que está aqui, mas por outros textos da Escritura que mostram servos de Deus e o próprio Senhor Jesus primeiro orando e depois agindo. Primeiro orando e depois respondendo à prova. Primeiro orando e depois entrando na entrevista de emprego. Primeiro orando e depois entrando na reunião de negócios. Primeiro orando e depois complete com o que você tiver aí no seu contexto. Mas a soma dos fatores é importante também. E essa sim parece ser a ênfase aqui do texto. Esse parece ser o destaque aqui do texto. Que além da ordem dos fatores, nós temos que nos preocupar também com a soma dos fatores. Por quê? Porque orar sem agir é negligência. Não basta você só orar e não arregaçar as mangas. Isso é negligência, para não dizer preguiça. Ao contrário do que comumente se pensa, a verdadeira piedade não é uma vida passiva, contemplativa, apenas reflexiva, como monges orientais. A vida cristã não é assim. A vida cristã não é apenas uma vida de oração, onde nós ficamos lá no nosso quarto, nós juntamos os dedos e ficamos lá falando palavras, enquanto o mundo ao nosso redor vai girando em nosso favor. Como se nós estivéssemos no centro e as circunstâncias fossem se adequando a nós. A vida cristã não é meramente passiva, não é meramente contemplativa. A vida cristã é muito ativa. A vida cristã é uma vida dinâmica. A vida cristã é uma vida de arregaçar as mangas, como Neemias faz. Se os irmãos olharem aí para os versículos 21 e 23, olha só o exemplo de Neemias como um arregaçador de mangas. Olha como ele era um trabalhador, incansável, dinâmico. Veja só, versículo 21, Neemias 4, 21. Assim, trabalhávamos na obra. Metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até ao sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo disse eu ao povo, cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Era um contexto de ameaça constante. Qualquer vacilo e Jerusalém poderia ser invadida e destruída, e todo o trabalho indo por água abaixo, todo o retorno dos exilados também indo por água abaixo. Então, nesse momento de tensão, nesse momento de conflito, nesse momento tenso, Neemias fala, nós não podemos descansar. Eu não vou nem ter tempo de trocar a minha roupa aqui. Eu vou trabalhar na obra, vou com cimento para casa para fazer guarda ali, vou descansar um pouco enquanto o outro está me cobrindo. E Neemias coordenando todo aquele movimento constantemente, arregaçando as suas mangas. E nós vemos que o exemplo de Neemias tem que ser o nosso exemplo também, porque de fato orar sem agir é negligente. Há exemplo do que acontece com Moisés quando ele está diante do Mar Vermelho. Se os irmãos olharem lá para Êxodo, capítulo 14, os irmãos verão que em determinado momento, Êxodo 14, 15, os irmãos verão que em determinado momento, o próprio Deus disse para Moisés, Moisés, eu acho que já deu de orar, né? Agora está na hora de nós fazermos alguma coisa, não é verdade? Olha só, Êxodo 14, 15. Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Moisés, acabou a hora de orar. Agora não é mais momento de oração. Agora é momento de andar. Agora é momento de ir adiante. Agora é momento de marchar. É claro que muitas vezes nós nos vemos de mãos atadas. Muitas vezes nós nos vemos limitados, porque muitas situações não dependem de nós. É fácil falar, você tem que agir quando você depende do prazo de alguém, quando você depende de alguma coisa de outra pessoa. É muito fácil nós falarmos sobre agir em momentos que nós não temos o que fazer a não ser esperar. Mas eu quero apresentar para os irmãos a perspectiva que, mesmo nesses casos, esperar confiante em Deus é um tipo de ação também.
Porque muitas vezes nós corremos o risco de, ao invés de aguardar pacientemente aquilo chegar até nós, quando é o caso, muitas vezes nós tentamos dar o nosso próprio jeitinho, como aconteceu com Abraão. Abraão tentou dar o jeitinho. Deus já tinha feito uma promessa ali, mas Abraão falou, não, tá, deixa eu dar o meu jeitinho. Acho que Abraão era brasileiro, né? Sempre dando um jeitinho brasileiro ali, né? Deixa eu ver se eu consigo acelerar um pouquinho essa promessa. Deixa eu ver se eu consigo concretizar essa promessa pelos meus próprios meios. E muitas vezes, de modo afoito, nós trocamos os pés pelas mãos. Em momentos que nós temos que realmente orar ao Senhor e aguardar. E aguardar nesses momentos é agir. Porque mostra a nossa dependência, mostra o nosso zelo em aguardar aquilo que está fora do nosso controle, em esperar o Senhor dirigir a situação. Entretanto, ainda que existam situações assim, parece que existem pessoas que gostam de esperar as coisas caírem do céu e ficam no estado de inércia eterna. É a pessoa que fala assim, pastor, eu estou desempregado e eu estou esperando o Senhor me dar um emprego. Que bom, irmão, já enviou currículo, já se cadastrou no InfoJobs, na Cato? Não, pastor, o Senhor proverá. Mas, meu irmão, você precisa fazer um currículo legal, posso te ajudar ali, alguém pode te ajudar. Falar com o pessoal que trabalha no RH ali, para eles te darem umas dicas de currículo, formatarem a coisa. Não, pastor, o Senhor proverá. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Isso, no primeiro momento, pode parecer muito piedoso para nós, mas isso é negligência. Não é? Se Neemias fosse o recrutador do RH, desse camarada, ele jamais ia contratar essa pessoa. Fala, não, esse cara eu não quero no meu time jamais. Porque é importante que nós oremos, é verdade, confiemos no cuidado do Senhor, mas que nós também atuemos, mas que nós também trabalhemos, crendo sim na provisão do Senhor, inclusive por meio da nossa ação. A providência de Deus nem sempre vem por meios miraculosos. Nem sempre as coisas caem do céu. Tudo vem do céu, é verdade, mas muitas vezes, e eu me arrisco a dizer que a maioria das vezes, as bênçãos de Deus vêm por meio das coisas corriqueiras. Vem por meio do trabalho, vem por meio do currículo colocado ali, vem por meio de alguma ação natural que você toma ali depois de orar, dependendo do Senhor, e é por meio dessa ação que Deus supre a igreja, é por meio dessa ação que Deus supre a necessidade dos irmãos, é por meio dessa ação que Deus vai atuando e vai colocando diante de nós tudo aquilo que nós precisamos. Então, quando nós olhamos para as igrejas do Novo Testamento, nós não vemos a conta bancária da igreja se multiplicando aleatoriamente, do nada. Nós vemos irmãos se mobilizando para socorrer os irmãos das outras igrejas, das outras comunidades. É algo corriqueiro. É algo da provisão de Deus, da providência de Deus, usando meios comuns para suprir os seus servos. Então, nós aprendemos aqui que aquilo que estiver ao seu alcance, você deve fazê-lo. Orando a Deus em primeiro lugar, mas fazendo, porque só orar não é suficiente. Não basta você, jovem, orar por uma namorada, se você não pentear o cabelo, não passar um desodorante, não escovar os dentes, estar apresentável. Pode ser que pareça, mas não é o normal. Não é o normal. Então, ore a Deus, Senhor, manda uma Eva para mim, manda uma Rebeca para mim, manda para mim a varoa, a mulher virtuosa. Ore assim, você tem que orar assim, mas vai no cabeleireiro, faz a barba, fica apresentável. São coisas que, talvez na mentalidade cristã mais mística que algumas pessoas têm, são coisas que se contradizem, mas na verdade para Neemias não é assim. Para Neemias são coisas que se completam, porque orar sem agir é negligência. Se orar sem agir é negligência, é verdade também que agir sem orar é rebeldia. E por isso que nós estamos falando da soma dos fatores aqui. Se você ora e não faz nada, você é preguiçoso, é negligente. Mas se você age sem orar, você está sendo rebelde, porque você está confiando apenas na sua força, apenas nos seus recursos, apenas no seu braço. E não basta você agir impulsivamente. Se os irmãos olharem em 1 Samuel, capítulo 13, os irmãos verão o exemplo de Saul, que agiu impulsivamente e isso lhe custou a sua saúde mental e espiritual, além do reino. Em 1 Samuel,
capítulo 13, nós lemos o seguinte. 1 Samuel 13, versículo 8. O texto diz assim, 1 Samuel 13, 8. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Veja, Saul é um homem pragmático, ele é um homem de resultados. Eu preciso da bênção do Senhor. Samuel não chegou para oferecer os sacrifícios. Os filisteus estão ali. Eu tenho que ser ágil. Não dá para esperar todas as burocracias de Samuel. Não tem condição. Eu vou assumir a dianteira aqui. Talvez Saul fosse um homem hoje aplaudido por muitos. Mas ele foi absolutamente reprovado por Deus por conta dessa sua impulsividade, desse seu pragmatismo. Veja só o que ele diz, o que o texto diz agora no versículo 13. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim. Logo Saul contou o povo que se achava com ele, cerca de 600 homens. E aí o texto continua mostrando depois a rejeição de Saul como rei e, consequentemente, a escolha de Davi depois para essa função. Mas nós vemos aqui alguém que cometeu uma tolice porque rejeitou as orientações de Deus claras e agiu impulsivamente. Agiu baseado somente naquilo que era do momento, como ele próprio disse aqui, nas circunstâncias, na avaliação que ele fez. Saul é um resolvedor de problemas, e talvez você seja alguém assim. Talvez você seja alguém mais focado no resultado. Talvez você seja alguém mais focado na solução, e não tanto nas questões que vêm antes disso. A vida cristã não é assim. Se você age sem orar, você está sendo rebelde. E isso é muito comum na nossa geração, porque nós vivemos numa geração pragmática. Vocês devem se lembrar do exemplo neotestamentário de Marta e Maria, que está lá em Lucas capítulo 10. Veja o que diz, Lucas capítulo 10. Em Lucas capítulo 10, nós somos apresentados a uma família, a uma casa, em que Jesus é recebido e duas irmãs estão agindo de modo diferente. Existem até livros baseados na disposição, nas atitudes dessas irmãs aqui. Acho que o nome do livro é Vivendo no Mundo de Marta com o Coração de Maria. Algum título bonito desse. As Belas já tiveram um retiro alguns anos atrás com esse tema. E é muito ilustrativo o que nós vemos aqui, porque nós vemos que existe uma irmã pragmática e existe uma outra irmã que entende a prioridade das coisas. Veja o que diz aí Lucas capítulo 10, versículo 38. Indo eles a caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Veja, Marta e Maria, sendo anfitriãs aqui, as duas estão recebendo Jesus.
E enquanto Maria está ali aos pés de Jesus, ouvindo o que Jesus falava, Marta está de um lado para o outro, indo para o forno, tirando o frango do forno, colocando o negócio ali no micro-ondas, pegando as coisinhas lá na horta, tudo para preparar a mesa ali, a recepção, como uma boa anfitriã que era. Provavelmente você vai se identificar com Marta, pelo que Marta vai falar aqui. Olha só. Então se aproximou de Jesus e disse, versículo 40, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Eu honestamente me simpatizo com Marta. Não é, Glaucio? Senhor, olha, é o seguinte, o senhor está aqui, é muito bom recebê-lo, mas nós sabemos que colocar uma mesa posta não é uma tarefa fácil, né? Tem que preparar comida, não tem timer aqui em Jerusalém, não tem fogãozinho a timer, a coisa aqui é mais braçal, né? Aí eu estou trabalhando aqui, estou ralando, estou suando, trazendo louça de lá para cá, enquanto a Maria está aí numa boa, só ouvindo, sentada. Senhor, por favor, dê uma ordem para ela, que ela tem que me ajudar, porque eu estou certa e ela está errada. Se você fosse Jesus, você certamente falaria, é verdade, Marta, tem razão. Maria, vai lá ajudar sua irmã, que é isso? Negativo, está errado. Mas, surpreendentemente, não é isso que Jesus responde. Olha só o que ele diz. Versículo 41. Respondeu-lhe Jesus, Marta, Marta. E essa repetição de nomes, ela geralmente, em outras passagens em que acontece, Jerusalém, Jerusalém, repetições desse tipo, é um tom de bronca. É um tom de chamada de atenção. Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Se nós fôssemos traduzir as palavras de Jesus para os nossos dias, é o seguinte, Marta, eu não vou mandar Maria sair daqui não. Ela escolheu a boa parte. Ela escolheu a parte, a boa. Isso não vai ser tirado. Por quê? Porque Marta estava perdendo o foco das suas prioridades. Ela estava tão envolvida em preparar as coisas ali para o Senhor e olhar a negligência, a aparente negligência da irmã dela, que ela se esqueceu, ou ela deixou em segundo plano o fato do próprio Senhor Jesus estar ali, pronto a ensiná-las, pronto a estar ali com elas, em um tempo de comunhão. Ela estava tão envolvida pelas coisas pragmáticas, que ela se esqueceu que o próprio Senhor Jesus estava ali, pronto a ensinar, pronto a aconselhar, pronto a dirigir. E Jesus falou, Maria escolheu a boa parte, eu não vou tirá-la. Marta, tira o cavalinho da chuva, eu não vou mandar Maria te ajudar, ela vai ficar aqui. Essa reprovação que Jesus faz aqui, uma reprovação branda, é verdade, mas ainda assim uma reprovação. Essa reprovação aqui que Jesus faz a Marta, eu vejo como uma reprovação à nossa geração que é extremamente pragmática, como eu disse. Nós somos Martas, nós somos pessoas focadas em resultado. Nós gostamos de resolver as coisas. Nós não temos muito a ideia de reflexão, de ouvir, de contemplar, de orar ao Senhor, porque muitas vezes nós vemos a oração como algo que não é tão eficaz como a ação. Nós tendemos a ver a efetividade da nossa vida cristã com base apenas naquilo que nós fazemos muitas vezes. E nós não colocamos a oração como uma ação. O que eu quero dizer é o seguinte, muitas vezes nós falamos assim, não, orar é importante, mas melhor ainda é nós fazermos assim, 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 assado. Porque a oração é uma coisa que você não pega. A oração não é uma coisa que você mensura. A oração não é uma coisa que você coloca numa planilha de Excel. Você não faz isso com a oração. A oração é uma disciplina espiritual. É algo que você não consegue colocar dentro de um quadro esquemático. E muitas vezes na nossa geração, baseado em resultados, em coisas concretas, nós olhamos para a oração e pensamos que ela talvez não seja tão eficaz. E por isso que nós nos dedicamos pouco à oração. Mas o que Jesus apresenta aqui para nós é um contraste. Ele fala, não. Maria escolheu a boa parte. Jesus não está falando que Marta não deveria trabalhar, que Marta não deveria se preocupar com uma boa hospitalidade, mas o problema é que Marta estava perdendo o foco, enquanto Maria tinha o foco no lugar certo. Esse é o ponto aqui da passagem. E de fato, se você vive só com base na ação e não na oração,
você é alguém que vai receber cansaço e ansiedade, porque todo o peso do universo vai estar sobre os seus ombros. Porque você, assim como Marta, acha que tudo é tudo você nessa casa. É tudo eu nessa casa. É tudo eu nesse universo. Sou tudo eu. Eu que tenho que resolver esse problema. Eu que tenho que resolver aquilo outro. Eu que tenho que resolver aquele outro. Marta, pare um pouco. Sossega um pouquinho, Marta. Ore, coloque as prioridades no lugar certo. O universo não está sobre seus ombros e nunca esteve. O apóstolo Paulo fala em Romanos que tudo vem de Deus e tudo é sustentado por Deus e tudo é para Deus. O universo está sobre os ombros dele, não sobre os seus ombros. Acalme um pouco os ânimos, deixe a ansiedade um pouco de lado, deixe a sua mente dividida um pouco de lado. Confie mais no Senhor e não seja rebelde confiando no seu próprio esforço. Como Pedro fala em 1 Pedro 5, nós temos que lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade. Como nós conjugamos essas realidades, então, pensando na soma dos fatores, que é o tópico tratado aqui? Eu trouxe aqui alguns exemplos. Na criação de filhos, é fundamental que você ore para que o Senhor abra o coração dos seus filhos. Mas você precisa lembrar que você não tem poder para abrir a mente deles. É por isso que você ora, por isso que você prega. É por isso que você tem um ministério de apresentar para o seu filho as verdades de Deus, sabendo que é o Senhor que vai fazer com que aquilo entre ali. Quantos pais acham que por eles terem, ao longo de toda a vida, só trazido os filhos à igreja, isso vai ser suficiente para que a pessoa, ao crescer, seja um crente fiel? Engano. Quem abre o coração é o próprio Deus. Então, como nós conjugamos oração e ação? É simples, eu oro a Deus, pedindo para que Deus abra o coração do meu filho. Senhor, abre o coração do meu filho. Abre, eu não posso fazer isso, eu não tenho poder para isso. Mas, por outro lado, eu também vou apresentar a palavra de Deus para o meu filho. Porque é por meio da minha pregação, quem sabe, que o Senhor vai trazer o evangelho àquele coração. E é assim que nós conjugamos essas duas verdades. No evangelismo que nós fazemos no trabalho, na escola, na faculdade, é imprescindível que, novamente, o Espírito Santo abra o coração. Mas a Bíblia fala que aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Eu preciso falar, eu tenho que comunicar. Mas eu tenho que lembrar que não são os meus argumentos maravilhosos, não é a beleza dos meus olhos que vai fazer a pessoa se converter. É Deus que tem que atuar ali. E é por isso que nós apresentamos o Evangelho às pessoas. E em determinado momento nós damos um passo para trás e falamos, Senhor, agora é com o Senhor o trabalho. A minha parte se estende até aqui. Daqui para lá, eu não tenho mais o que fazer. E então, nós oramos pedindo para que Deus abra o coração daquela pessoa. No relacionamento conjugal, é importante que nós oremos para que tanto o marido como a esposa sejam a esposa submissa e o homem um líder. Nós devemos orar por isso, pedir para que Deus nos dê essas virtudes, essas capacidades por meio da atuação do Espírito Santo em nós. Mas nós também temos que cumprir as nossas responsabilidades com prontidão e respeito. Não basta só você orar, Senhor, me dê submissão. Esposa, você pode, por favor, pegar isso? Não sei o que lá. Não. Agora é o momento de eu cumprir a minha responsabilidade capacitada por Deus. Os homens orando para que Deus dê a eles a capacidade de ter um amor sacrificial, ser o marido que Cristo é para a igreja. E no momento necessário em que a esposa pede algo sacrificante, algo que vai custar para o marido não dar de ombros, mas ele realmente se dispor a fazer aquilo, cumprindo as suas responsabilidades e os seus deveres. Porque a ação sem reação é rebeldia. Então nós vemos aí esses dois aspectos no texto de Neemias. Volte lá comigo, Neemias 4:9. Veja aí a ordem dos fatores e a soma dos fatores. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. O servo de Deus deve orar e agir. E nós vemos isso sob dois aspectos, a ordem dos fatores e a soma dos fatores. Mas uma última aplicaçãozinha que eu gostaria de fazer é um detalhezinho que está logo depois da oração. O texto diz, porém,
nós oramos ao nosso Deus. O texto diz que o povo tinha um Deus a quem recorrer. E eles chamam esse Deus de nosso Deus. É um Deus com quem eles têm um compromisso e é um Deus que tem um compromisso com o povo também. E de fato, nós sabemos que nem todos têm Deus. Nem todos podem falar assim como o povo disse, como Neemias disse aqui, nós oramos ao nosso Deus. Nem todos podem falar isso porque, naturalmente, todos nascem inimigos de Deus. Todos nascem distantes de Deus. Todos nascem afastados de Deus. Quando nós olhamos para João capítulo 1, versículo 12, irmãos, não precisam abrir lá, o texto fala que todos aqueles que creram ganharam o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, se você quer fazer a sua oração, como Neemias, se você ouviu tudo isso e falou, pastor, eu quero isso para a minha vida. Eu quero orar a Deus, eu quero agir, mas eu quero agir respeitando a ordem dos fatores, agir em dependência ao Senhor, eu quero orar ao Senhor, eu quero ver isso acontecer na minha vida. O primeiro passo para você fazer isso é você certificar-se que você tem um compromisso com Deus, a exemplo do compromisso que Neemias e o povo tinham com Deus. Se você puder falar que você ora ao seu Deus, então essas verdades podem ser aplicadas à sua vida. Mas se você ainda não creu no Evangelho, se você ainda não creu no Senhor Jesus, se você ainda não admitiu seus pecados e viu no Senhor Jesus a única salvação para os seus pecados, Deus não é o seu Deus. Deus é o seu inimigo. E você não pode se dirigir a Ele nesses termos de Neemias aqui. Para fazer isso, em primeiro lugar, você tem que crer no Senhor Jesus. E então, você desfrutará do cuidado, do amor, da direção e do privilégio de orar a Deus nesses termos aqui. E você poderá descansar e enfrentar todos os desafios, por piores que sejam, a exemplo do povo de Jerusalém, a exemplo de Neemias. Caso contrário, você só se enganará com uma vida de ação constante, cansativa e ansiosa, e orações vazias. Você vai orar para o ar. Você vai orar para ninguém. Mas se você quiser orar para o seu Deus, para o nosso Deus, então o caminho é apenas o Senhor Jesus. Aí sim, você poderá, como servo de Deus, orar e agir, observando a ordem dos fatores e a soma dos fatores. Vamos orar. Santo Deus, nós somos tão falhos. Nós somos tão negligentes muitas vezes na nossa vida cristã. Somos ansiosos, somos descuidados, somos orgulhosos, somos preguiçosos. E nós sabemos disso, Pai, porque no nosso dia a dia muitas vezes nós negligenciamos a oração e apenas agimos impulsivamente. Ou nós apenas oramos numa aparente piedade, mas esquecemos que temos responsabilidades a serem cumpridas dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, dentro do nosso trabalho, nos ambientes onde estamos. Senhor, dá-nos, por favor, o binômio de Neemias. Dá-nos, por favor, a dupla desse servo do Senhor. Oração e ação. E que nós sempre nos lembremos, a partir do exemplo de Neemias, da ordem desses fatores, colocando a nossa mente em submissão ao Senhor em oração, apresentando as nossas questões diante do Senhor antes de agir, mas também lembrando que a soma desses fatores é poderosíssima. Não apenas porque temos sucesso neste mundo garantido, porque muitas vezes nós continuaremos a enfrentar dificuldades e problemas, mas porque, somados esses fatores, nós temos sucesso na nossa vida cristã. Nós temos sucesso na nossa empreitada cristã, sabendo que estamos vivendo de modo dependente do Senhor. E esse é o nosso desejo como seus servos, Pai. Perdoa os nossos pecados. É o que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém.